Renato, num jogo que o Grêmio teve muitos jogadores da base, um deles, Ferreira, saiu do banco de reservas e conseguiu na reta final um empate. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre as dificuldades e mesmo assim o Grêmio conseguindo reagir na reta final dessa partida contra o Palmeiras. Obrigado, aqui é Igor Póvoa, das mídias oficiais do Grêmio. Olha, Igor, é o trabalho que a gente faz, sempre falo isso para vocês da base, né? Hoje nós tínhamos 24 jogadores concentrados, 12 jogadores da base. Então o poder de reação nosso hoje foi muito bom, apesar de desde o primeiro minuto estava gostando da equipe. Nós montamos uma estratégia hoje para jogarmos contra a equipe do Palmeiras, que é uma equipe bem treinada, uma equipe forte, uma equipe que tem jogadores a nível de seleção. Nós começamos o esquema no 4-1-4-1 e durante a partida nós mudamos para 4-5-1 também, dependendo do que estava acontecendo. E a equipe se comportou muito bem nos dois esquemas. O Palmeiras praticamente não teve muitas oportunidades. No segundo tempo, no momento que eu coloquei um pouquinho a equipe mais para frente, infelizmente nós tomamos o gol. Mas tivemos o poder de reação, chegamos ao empate com o Ferreirinho. Então é aquilo que eu falei que muitas pessoas não estão entendendo, é que o Grêmio está enfrentando grandes equipes do futebol brasileiro. Hoje foi uma prova disso. E nós temos vários jogadores no departamento médico. Eu não estou me queixando, mas eu estou querendo mostrar a força do nosso grupo com os garotos, mesmo assim. Nós estamos fazendo frente às equipes com muitos jogadores no DM. Então isso mostra a força que o grupo tem que o Grêmio tem no grupo. E daqui a pouco todo mundo vai ser do departamento médico e aí sim o Grêmio vai ficar muito forte. Renato, tudo bem? O Grêmio tem tido dificuldades para vencer seus jogos. Nos últimos 10 foram 2 vitórias. Por que, na sua concepção, o Grêmio acabou mais uma vez não conseguindo vencer? E, claro, falar sobre essa partida, o empate com o Palmeiras. Gutierrez Sanches, Rádio Guaíba. Olha, Gutierrez, é o que eu acabei de falar, né? A equipe do Grêmio está fazendo frente a todas as grandes equipes do futebol brasileiro. E hoje foi uma prova de fogo para a gente. O Palmeiras é uma grande equipe, muito bem treinada pelo Vanderlei. E nós estamos simplesmente com 9, 10, 11 jogadores no departamento médico. E o Grêmio está mostrando a força dele, jogando contra essas equipes com todos esses desfalques. E o Grêmio, querendo ou não, ele tem uma derrota no Campeonato Brasileiro. Tudo bem, que está na hora da gente voltar a vencer, mas não é assim. Todo mundo quer ganhar. Todos os jogos são difíceis, todos os jogos são importantes, seja dentro de casa, seja fora. São grandes equipes e são muitos garotos. A gente tem o maior prazer de lançar os garotos, mas às vezes fica até difícil numa situação dessa, você pode queimar algum garoto, mas bem pelo contrário, eles têm dado uma resposta muito positiva para a gente. Renato, a tua modificação, especialmente a do Lucas Silva, não acabou naquele momento desprotegendo um pouco a defesa e o Palmeiras se aproveitou disso para fazer o gol? Como pensar o Grenal, por exemplo, com esse posicionamento dos 3 volantes que tu utilizasse e a presença do próprio Lucas Silva, a importância de ter um jogador com essa característica? José Alberto Andrade, Rádio Gaúcha. Olha, Zé Alberto, é a estratégia que nós montamos para o jogo de hoje, né? A gente tinha que montar um esquema um pouco diferente, até porque nós estávamos enfrentando uma grande equipe. E no momento que eu tirei o Lucas, eu podia ter tirado o Mateuzinho, o mesmo o Darlan. Eu resolvi tirar o Lucas porque era o jogador que estava protegendo a nossa zaga. Mas não foi por isso que nós tomamos o gol. Foi a coragem do treinador em colocar a equipe, mesmo sendo o Palmeiras, mesmo com todos os desfalques, nós fomos para dentro do Palmeiras para tentar ganhar a partida. E, infelizmente, no erro nosso, a gente tomou o gol. Mas isso acontece, mas mesmo assim a equipe não se abateu, continuou brigando, chegamos ao empate. Eu acho que, acima de tudo, prevaleceu, né, o espírito de luta do grupo e o poder de reação. Até porque, eu volto a repetir, a gente não enfrentou qualquer equipe, não. Uma equipe muito forte. E eu volto a repetir, e isso mostra a força do grupo do Grêmio. Renato, você fez hoje a opção por 3 volantes. A escolha ela se deve ao momento técnico da equipe e ao ambiente de pressão que se tem por conta do resultado. E essa é uma tendência a partir de agora, inclusive para o Clássico Grenal da Libertadores da América.
Matheus Dávila, Rádio Bandeirantes. Aqui não tem pressão não, Matheus. A pressão é uma coisa que está na cabeça de muitas pessoas. O importante é o nosso trabalho que a gente vem desempenhando aqui dentro. A gente sempre procura o melhor. Eu volto a repetir, o que está faltando para o Grêmio é, de repente, dar uma sequência de 2 ou 3 vitórias. Mas o Grêmio tem 13 pontos e os nossos problemas todos estão aí para as pessoas verem. Eu acabei de falar a importância da força do grupo do Grêmio. Hoje, dos 24 jogadores que estavam concentrados, 12 são da base. Então o Grêmio está fazendo frente a grandes equipes e hoje foi a maior prova disso tudo. Tudo bem que nós não vencemos o jogo, mas é só você ver a equipe do Grêmio que estava em campo, totalmente desentrosada, com um novo esquema de jogo. E mesmo assim a gente jogou de igual para igual com o Palmeiras. E eu garanto para vocês que as melhores situações ainda foram do Grêmio. Importante vencer, a gente joga sempre para vencer. Mas daqui a pouco a gente vai ter a nossa força total. As outras equipes estão praticamente jogando sempre com força total. O Grêmio está com esses 8, 10 jogadores no departamento médico. E no momento que voltar todo mundo, o Grêmio vai ficar muito forte. Renato, eu gostaria que você falasse sobre como você pensou as jogadas do ataque para o jogo de hoje. Porque o Grêmio não cruzou tanto para o Diego Souza, pelo menos menos do que as outras partidas, tentou mais pelo chão, mas também não teve essa competência para fazer tantas jogadas de perigo. A rigor, o lance do Alisson, basicamente, e o gol com o próprio Ferreira. Bruno Flores, da Rádio Grenal. Olha, Bruno, você viu bem, mas você chegou a ver o que o Palmeiras fez também? Tem que olhar os dois lados. O Grêmio, volto a repetir, o Grêmio estava com uma equipe e um esquema totalmente diferente, enfrentando uma grande equipe, uma das candidatas a ser campeão brasileiro. Então nós enfrentamos um grande esquema de jogo, montado pelo Vanderlei também. Então não é assim o futebol, eu tenho visto todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Dificilmente as equipes têm oportunidades. E hoje foi um jogo até um pouco atípico. O Palmeiras se defendeu bem, buscando os contra-ataques. O Grêmio, apesar do esquema diferente, apesar de estarmos jogando com 3 volantes, o Grêmio tentou buscar o gol o tempo todo. Não criou grandes situações devido ao esquema do próprio Palmeiras, não dando muitas chances ao Grêmio. Então foi um jogo muito pegado. Mas aquilo que eu falo para vocês, não quero ser repetitivo, não. O Grêmio está fazendo frente a grandes equipes do futebol brasileiro com 8, 10 jogadores no departamento médico. Daqui a pouco a gente vai medir as forças quando todo mundo sair de lá. Renato, o Grêmio tem um Grenal pela frente, né, durante essa semana, e o Inter vinha, pelo menos na liderança até agora, em um bom momento, e o Grêmio não tem conseguido os resultados nos últimos jogos. É o clássico que você encara nesses últimos anos de pior momento, digamos assim, para o Grêmio? Você vê assim? Como é que você vê os momentos desse Grenal da Libertadores? Eduardo Moura, do GE. Olha, Eduardo, o pior momento do Grêmio está na cabeça de vocês. Na minha cabeça não está. Talvez porque muita gente estava acostumada a ver o Grêmio ganhar. A cada 5 jogos ganhar 3, empatar 1, perder outro, empatar 2, ganhar 4, 3. É uma coisa normal. Ou as pessoas entendem que o Grêmio tem esse departamento médico cheio de jogadores importantes, ou não entendem. O Grêmio, essa fase que a gente sabe que não é boa, não é ótima, mas não é ruim, não é péssima. Não é péssima, não, por todos esses problemas que a gente está convivendo. Então, daqui a pouco todo mundo sai de lá, o Grêmio vai ficar forte. As equipes que a gente está enfrentando são as equipes normais. Então, pior momento, momentos ruins a gente supera com trabalho. Agora, esse momento que vocês... E eu respeito a opinião de vocês, mas esse momento todo que vocês costumam falar aqui dentro do Grêmio, essa crise, esse momento horrível, péssimo do Grêmio, na minha cabeça não entra. Na minha cabeça entra o seguinte: com todos os nossos problemas, a gente está fazendo frente a todas as equipes do futebol brasileiro e temos apenas uma derrota. Aí você vai falar, mas só tem 2 vitórias. Tá, tudo bem. Daqui a pouco, quando sair aqueles 8, 10 jogadores do departamento médico, a gente conversa. Renato, por gentileza, atualiza para a gente a situação dos jogadores que estão no departamento médico. PP, Jean-Pierre, e principalmente se existe alguma chance de Jeromel, Kahneman e Maicon jogarem na quarta-feira. Mesmo que seja mínima, existe alguma chance ou não? Esses jogadores já estão fora do clássico. Jeremias Werneck, do All Sport.
Olha, Jeremias, com todo o respeito à pergunta, é normal, ela é bem feita, mas a resposta é totalmente sem palavras. A ordem que eu dei para o departamento médico do Grêmio hoje, a partir de hoje, não sai mais nenhuma notícia dentro do clube. Nenhuma notícia sobre qualquer tipo de jogador. Nem quem vai jogar, quem não vai jogar, quem está no DM, quem tem chance de jogar, quem não tem, quem está fora. É ordem minha. Nenhuma notícia sai. Então, quarta-feira, 1 hora antes do jogo, vocês vão saber quem vai jogar. Desculpa ter te respondido assim, Renato, mas... boa tarde. Vai. Nessas vésperas da partida contra o Palmeiras, se falou do interesse do Palmeiras no atleta Jean-Pierre. O presidente Romildo, inclusive, disse que o Grêmio não teria interesse de se livrar do jogador. Queria ouvir a sua palavra. Como é que você vê a utilização do Jean-Pierre pelo restante da temporada e como é que você viu esse interesse do Clube Paulista pelo Jean-Pierre? Vitor Larregina, RBS TV. Olha, Vitor, tem coisas aqui que eu sempre falo para vocês que o que a gente conversa aqui dentro do clube, fico aqui dentro de 4 paredes. Eu tenho muito mais com que me preocupar com o meu grupo agora do que tratar de uma transferência ou não do Jean. Isso é problema do presidente, é problema da diretoria do clube. No momento, as minhas preocupações são com os jogadores que estão no departamento médico. Renato, o que significa a disputa de um clássico Grenal em meio a esse momento aí que o Grêmio está vivendo na temporada? Felipe Bueno, Record TV. Olha, Felipe, é que eu falo, né? Esse momento do Grêmio é difícil, né? Toda hora tem que explicar. O momento do Grêmio, volto a repetir, ele não é ótimo, mas ele não é péssimo, como muita gente está achando. O Grêmio está disputando 2 competições dificílimas, importantíssimas, e com o departamento médico cheio. Então é mais uma competição, a partir da manhã a gente vira a página, esquece o Campeonato Brasileiro, nós temos um Grenal pela Libertadores. Por um lado é bom, por um lado é ruim, né? Você disputar muitas competições, principalmente no momento que a gente vive hoje, com o jogador no departamento médico, mas faz parte, você trabalha num grande clube, você disputa todas as grandes competições. Então a partir da manhã a gente já pensa no Grenal, que é pela Libertadores, a gente disputa vários Grenais, o tempo todo a gente está jogando um Grenal. Quarta-feira é mais um pela Libertadores e a gente vai trabalhar como sempre nós trabalhamos para tentar vencer. Da mesma forma que o nosso rival vai estar fazendo a mesma coisa. Quem não quer ganhar um Grenal? Então, quarta-feira é mais um clássico, mais um jogo importante para a gente pela Libertadores. E vamos tentar ir lá no Beira-Rio e conseguir um bom resultado, um resultado que nos interessa. Renato, tudo bem? Você mesmo reconhece, já falou isso em entrevistas, que o Grêmio não vive o seu melhor momento. O que você acha que pode fazer de diferente para que essa boa atuação apareça no Clássico Grenal e principalmente o resultado? Ou você entende que o Clássico Grenal é um jogo para resultado, independentemente da atuação que o Grêmio tiver em campo? Gustavo Berton, dos canais Disney, Fox Sports e ESPN. Olha, Gustavo, o Grêmio sempre joga para ganhar. O Grêmio sempre procura montar um esquema de jogo para buscar sempre a vitória. A gente vem tendo, volto a repetir, esses problemas, é muito difícil você ter muitos jogadores no departamento médico, você precisa a cada partida e você não tem tempo para treinar muito, para montar um esquema diferente, para entrosar a equipe. Então esses são os nossos maiores problemas no momento. Eu vejo alguns treinadores se queixando quando não jogam 2 ou 3 jogadores. Nós estamos jogando sem praticamente 90% da nossa equipe. A nossa equipe não está vencendo, mas também não está perdendo. Estou falando agora de Campeonato Brasileiro. O Grêmio tem uma derrota. Antes dessa partida aqui, o Grêmio, se não me engano, era a defesa menos vazada do campeonato. E o Grêmio tem aí, ontem nós concentramos 24 jogadores, sendo dos 24, 12 garotos. Mas ninguém quer saber dos problemas que a gente vive aqui dentro. Todo mundo fica cobrando resultados e a gente vai trabalhando. Hoje eu gostei muito da minha equipe. Nós enfrentamos uma equipe fortíssima, uma das candidatas a ganhar o Campeonato Brasileiro. Um monte de garotos, saímos atrás, tivemos o poder de reação, buscamos o resultado, jogamos bem. O Palmeiras teve um chute no primeiro tempo e o gol. Então o Grêmio não criou todo, mas é uma equipe totalmente desentrosada, uma equipe cheia de garotos. Então fica difícil. Então as pessoas querem da noite para o dia os resultados. No momento que o Grêmio tiver todo mundo fora do departamento médico, o Grêmio vai ficar muito forte. E aí pode ter certeza que as vitórias vão reaparecer. Mas até lá, ou as pessoas entendem esses nossos problemas ou não entendem. O
importante é o que eu passo para o meu grupo, o que eu converso com eles. Bem ou mal, a gente não está conseguindo as vitórias, mas também não estamos perdendo, vai somando. Eu sei que é ruim empatar no Campeonato Brasileiro, mas também as pessoas têm que entender que nós estamos com 90% do nosso time no departamento médico. Então isso, mais uma vez, prova a força do nosso grupo, prova a força que nós temos no poder dos nossos garotos que estão nos ajudando bastante. E o Grêmio tivesse com todo mundo à disposição, o Grêmio é muito mais forte, as coisas seriam bem diferentes. Então, o Grêmio tem uma derrota no Campeonato Brasileiro e agora no jogo da Libertadores que nós perdemos uma partida. Isso faz parte, é normal. Ninguém quer perder. A gente trabalha sempre para vencer. E mesmo assim, hoje eu gostei da equipe. Apesar de todos os desfalques, apesar da equipe que nós enfrentamos, eu gostei bastante da minha equipe. Renato, o Grêmio hoje voltou a jogar bem. Teve um primeiro tempo bem consistente, porém após a saída do Lucas Silva voltou a ter os mesmos problemas. O que fica de lição a partir de hoje, tendo em vista que com as mudanças iniciais voltou a jogar bem, mas depois das mudanças voltou a ter os mesmos problemas? Como solucionar isso? Mário Godoy, da Rádio Pachola. Não, Mário, eu discordo de você a respeito da tua opinião, mas eu discordo totalmente. A equipe do Grêmio, uma equipe, apesar de todos os desfalques, apesar de uma equipe desentrosada, com um esquema totalmente diferente, nós estamos jogando de igual para igual, até melhor que o Palmeiras. Só que o Grêmio tem um treinador que é corajoso. Eu não fico satisfeito com o empate. Eu botei minha equipe para frente, eu tirei um dos volantes e coloquei mais um atacante. Infelizmente, nessa jogada, logo em seguida, nós tomamos o gol. Mas é porque nós fomos para dentro do Palmeiras para tentar ganhar os 3 pontos. Mesmo assim, nós tivemos o poder de reação, chegamos ao empate, entendeu? Como nós poderíamos ter ganho. Agora, não vamos colocar na cabeça, nós tomamos o gol porque eu tirei um dos volantes. Não, é pela coragem do treinador mesmo, que joga sempre para ganhar. Infelizmente, nós tomamos o gol, mas em compensação nós conseguimos o empate. Paulo Lúcer, ao próximo a conceder a entrevista coletiva. Obrigado, boa noite, Renato. Obrigado a todos.
Doutor Paulo Luz, tudo bem? O Grêmio nega a todo momento que esteja vivendo uma crise e minha pergunta não vai nesse sentido, mas sim se os dirigentes do Grêmio, se o Grêmio se preocupa com os resultados que não vêm sendo favoráveis ultimamente. Gutierrez Sanches, Rádio Guaíba. Gutierrez, se preocupar, a gente se preocupa, porque o Grêmio é um clube acostumado a vitórias, a ganhar. Agora a crise inexiste. O que nós estamos fazendo é um trabalho muito convicto, com muita confiança, sabendo que nós estamos enfrentando uma transição num momento de muitas dificuldades, e o Renato já revelou aqui e salientou a ausência dos desfalques, que estão no estaleiro, no departamento médico, mas de absoluta confiança no trabalho que está sendo feito e muito bem feito, e que as vitórias, assim que nós retomarmos, tivemos a possibilidade de contarmos com o plantel nosso de forma mais completa, elas acontecerão. Presidente Paulo Luz, o Grêmio, a partir de um empate hoje, que se não evita que os torcedores continuem cobrando, mas um resultado que chegou no fim, tem todo um lado positivo de circunstância. Como vê o Grenal da próxima quarta-feira? Ele pode significar uma retomada se o Grêmio ganhar o jogo, ou pode seguir tendo consequências de cobrança muito forte? Qual é o tamanho do Grenal que será realizado no Beira-Rio na próxima quarta-feira? José Alberto Andrade, Rádio Gaúcha. José Alberto, já dizia uma grande figura, um ex-governador do Estado, que Grenal é Grenal, com todas as suas circunstâncias, a sua importância cultural, o seu relevo, né? Então será um grande jogo. Grenal sempre é um clássico, é um jogo muito difícil, que tem as suas repercussões. Mas o que eu posso dizer é que o Grêmio, como sempre, estará muito preparado, e nós iremos ao Beira-Rio com muita confiança em busca de mais uma vitória. Paulo, na sua avaliação, esse é o Grenal que o Grêmio chega mais fragilizado para encarar o maior rival, chega com menos confiança externa, principalmente da crítica e do torcedor, até pelos protestos, e como esse ambiente pode favorecer ou prejudicar a equipe para um jogo que é tão importante na Libertadores. Matheus Dávila, Bandeirantes. Matheus, primeiro, os protestos foram muito pacíficos. Segundo, o Grêmio vive um momento de muito trabalho, de muita convicção, sabendo exatamente, e nós temos que ter coerência no nosso discurso. Eu estou dizendo e reiterando que nós estamos enfrentando problemas médicos, né? Mas isso também, daqui a pouco, nós vamos retomar a condição do nosso plantel, está todo em condições de utilização. Então, nós continuamos muito confiantes, muito seguros, e futebol é resultado. Então, nós estamos trabalhando para buscar resultados, porque a nossa torcida, o que está ocorrendo, esse processo de ansiedade, esse processo é exatamente o que vem da paixão, vem do calor, do sentimento que nós compreendemos. E por isso que nós estamos trabalhando para logo ali, e vamos obter, temos convicção do que estamos fazendo, nós vamos obter esses resultados, e o Grêmio voltará a ser um time muito forte e que vai disputar esse Campeonato Brasileiro até fevereiro, com todas as chances de chegar na ponta de cima. Paulo Luz, eu gostaria que o senhor falasse sobre o Jean-Pierre e essa possibilidade de uma negociação com o Palmeiras, o que há de concreto de conversações com a equipe paulista. E o técnico Renato, ele é muito participativo nas contratações, na chegada de jogadores. Por que neste momento ele não seria uma parte importante para evitar, por exemplo, uma negociação de um jogador importante das categorias de base como é o Jean-Pierre? Bruno Flores, Rádio Grenal. Bruno, esse assunto do Jean-Pierre, o presidente Romildo Bolzan já fez uma declaração dizendo que ele não existe. Então é um assunto que está superado. E, para falar do Jean-Pierre, das suas qualidades, é desnecessário, que todos sabem as suas qualidades, que é um jogador extra-classe. Paulo Luz, qual é a situação de Tassiano, que a gente tem visto que não tem sido relacionado e que ainda não foi anunciado por nenhum outro clube, e alguns clubes têm interesse nesse jogador? Jeremias Werneck, do All Sport. Jeremias, o Tassiano é um grande jogador,
cobiçado por vários clubes brasileiros. Então, existem negociações com 3 ou 4 opções, né, negócios bem encaminhados, mas ainda não concluídos, mas que logo ali na frente poderão ser consumados. Paulo Luz, o presidente e o Renato citaram na entrevista anterior, né, de sexta-feira, um momento de transição do clube. Mesmo em transição, dá para considerar o Grêmio candidato ao título desse Campeonato Brasileiro, mesmo nesse período aí de mudança? Eduardo Moura, GE. Eduardo, a tua pergunta é muito inteligente e ela me permite fazer uma resposta que eu gostaria de comentá-la hoje. Esse jogo com o Palmeiras hoje me deixou muito satisfeito, porque apesar dos desfalques, e o Renato disse muito bem, dos 24 jogadores concentrados, 12 eram advindos, oriundos da nossa base. E as substituições que o Renato fez, foram 3 ou 4, todos eram 3. Foi o Isaac, foi o Guilherme Azevedo e foi o Ferreirinha. Todos da base. Né? E o gol foi feito por um menino que veio da nossa base, da nossa transição, que é o Ferreirinha. Então, eu sinto que é um momento que isso fortalece o nosso elenco, fortalece a convicção do nosso trabalho, que nós estamos no caminho certo, porque enfrentamos um time do tamanho do Palmeiras, com a potência que é o Palmeiras, invicto no Campeonato Brasileiro, e nós, mesmo com todos esses desfalques, e vejam as substituições que o Palmeiras fez. O Palmeiras, quando fez substituições, eu vou me lembrar de 2 aqui, colocou o Bruno Henrique, que é um jogador cobiçado de qualquer clube brasileiro, e o Adriano, Luiz Adriano, centroavante, goleador, se não estou equivocado, parece que até goleador da Copa Libertadores da América. Então, fizemos uma partida segura, um grande jogo, e que mostra a força do nosso plantel e a convicção do nosso trabalho. Paulo Luz, boa noite. Ainda sobre essa transição que foi bastante falada na sexta-feira, pelo Romildo, pelo Renato, na sexta-feira também foi anunciada a saída do Klaus Câmara. Quais mudanças o torcedor pode esperar no método de trabalho da diretoria de futebol do Grêmio? Quais mudanças é possível esperar que você pode antecipar para os torcedores? Vitor La Regina, RBS TV. Vitor, as mudanças que nós estamos procedendo é no sentido de trabalhar com muito afinco, de forma diuturna, para buscarmos resultados e vitórias, porque é isso que o nosso torcedor espera e realmente merece. Paulo Luz, o torcedor tem mostrado bastante indignação, teve protesto no CT essa semana, o torcedor tem desconfiança no trabalho do técnico. Como fazer para retomar esse caminho sem esse apoio maciço da torcida que o Grêmio sempre contou? Rodrigo Aliardi, Rádio Galera. Rodrigo, eu já disse, reitero, que os protestos foram pacíficos, que nós estamos trabalhando, e nesse momento, com muita tranquilidade, muita serenidade. Nós temos o sentimento, conhecemos o torcedor gremista, o Renato também coloca muito bem, e o presidente. O Grêmio atingiu nos últimos 4 anos um patamar elevadíssimo. Então, de cada 5, 6 partidas que nós jogamos, nós estamos habituados a ganhar 4, empatar 1 e perder 1. E é esse trabalho que nós estamos fazendo, de forma muito forte, com o apoio de toda a comissão técnica, muito engajada, muito envolvida, com o comprometimento dos nossos atletas, em toda a sua intensidade, com a presença constante aqui do presidente Romildo Bolzan, enfim, todos mobilizadíssimos, porque nós temos consistência, temos que ter uma condição de termos ciência do plantel e da comissão técnica que a vice-presidência de futebol dirige. E isso nos dá segurança de que é uma questão de time, de tempo, de nós restaurarmos as condições do nosso plantel para que nós voltamos a ter vitórias e que o Grêmio vai se credenciar e vai se qualificar para disputar tanto a Libertadores da América como a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, que vai perdurar até fevereiro de 2021. Muito obrigado, boa noite a todos.